Vamos conversar com o doutor Andréa de Mello. Ela é pediatra, vamos falar a respeito do agosto dourado. A importância da amamentação que reforça as necessidades de apoio às mães. Sabemos que as crianças que são amamentadas são saudáveis. Dentro daquele período. Exatamente, de 6 meses. De 6 meses. De 0 a 6 meses, né? O ideal é mais. Mas quem vai falar a respeito disso é a doutora Andréa de Mello, ela que é especialista no assunto. Boas-vindas, bom dia, doutora. Bom dia, prazer estar conversando com vocês sobre um assunto tão importante. Prazer é nosso. Doutora Andréa, a gente sabe que o Agosto Dourado é dedicado especialmente para todas as políticas públicas para a conscientização da amamentação. Hoje, mediante todos os anúncios, todas as campanhas, ano após ano, ainda é difícil convencer uma mãe de não inserir um outro tipo de alimento à criança antes dos 6 meses, doutora? Embora atualmente seja muito mais difundido, né, todos os benefícios do aleitamento materno, tanto para a mãe quanto para o filho, sim, a gente ainda tem algumas barreiras que dificultam, né, e que precisam ser superadas para que efetivamente a criança tenha a segurança, né, tenha esse aleitamento materno exclusivo por pelo menos 6 meses de vida. Eu, como mãe, eu percebi, doutora, que até os meus filhos amamentarem, eles não adoeciam de absolutamente nada. Era um resfriado, uma gripe, absolutamente nada. Mas a partir da hora que, depois de 1 ano e pouco, que eles começaram a não querer mais a amamentação, aí eu percebi que as doenças começaram a chegar, principalmente as síndromes respiratórias. Isso realmente foi uma percepção minha ou é fato, é verdade, que as doenças começam a surgir após a parada do aleitamento materno? Bom, na verdade, não há esse marco assim, da parada do aleitamento materno e o início, né, de mais adoecimento. O que a gente sabe, que já é comprovado, é que ele é um alimento completo, ele é adaptado, né, para todas as necessidades do bebê e fornece, além de nutrientes, anticorpos. E também ele vai favorecer, atuar na composição da microbiota intestinal, que também está intimamente relacionada com a saúde como um todo, né? Então, assim, as crianças, quando elas adoecem menos, as que são amamentadas, né? E quando adoecem, tendem a ter uma recuperação muito mais rápida do que as não amamentadas ao seio materno. E outro Sim. fato que talvez tenha sido um fator de confusão aí na sua percepção é que quando as crianças começam a desmamar, também já é o período que muitas entram na escolinha ou estão, né, mais expostas a atividades fora de casa, então entram mais em contato com o vírus e aí vem sim aquela fase de adoecimento mais frequente, né? Mas que o aleitamento tem o papel justamente de prevenir. E quando a criança adoecer, porque, na verdade, adoecer faz parte e é um treinamento, digamos assim, para o sistema imunológico, para o desenvolvimento do sistema imunológico da criança, né? Ela vai se recuperar tende a se recuperar de uma forma mais rápida e satisfatória do que uma criança que não é amamentada ao seio materno. Há uma preocupação também, doutora, com relação a esse agosto dourado, com os partos prematuros, porque geralmente aí essa mãe não produz leite. Qual é a situação hoje, o cuidado de um pré-natal, né? Para que evitar o nascimento prematuro, para que essa mãe tenha esse leite para amamentar o filho, né? Sim, na verdade, esse apoio, digamos assim, esse incentivo ao aleitamento materno, ele realmente deve começar antes do nascimento, né? Desde o período pré-natal, com o ensinamento, né, das técnicas, desmistificar barreiras emocionais que muitas vezes podem interferir, né, nessa amamentação. E o próprio aleitamento materno, ele também, na criança prematura, vai alterar, se a criança não recebeu aleitamento materno, a própria microbiota intestinal dessa criança, né? A gente sabe também, que eu costumo dizer que o peito é fábrica, ou seja, quanto mais o bebê mamar, quanto mais for estimulado, mais a fábrica vai produzir. Então, muitas vezes, nos prematuros, eles ainda não conseguem, não têm essa capacidade de sucção, ou até mesmo quadro grave, né? Dependendo da prematuridade, eles estão impossibilitados de realmente mamar diretamente ao seio, mas isso não impede a amamentação.
E aí é que entra o apoio dos profissionais de saúde, entra o banco de leite, né? Que esse leite materno, sim, pode e deve ser ordenhado e ser, através do próprio banco de leite, isso ser ofertado à criança internada, se for o caso, com prematuro, né? Se estiver internada, ou esse apoio todo para o aprendizado, digamos assim, do bebê e tanto da mãe, para manter essa amamentação. Não é impossível e é super recomendado que os pacientes prematuros sejam, sim, amamentados ao seio materno. Hoje a gente sabe que existem várias campanhas durante o ano inteiro falando a respeito dessa questão do aleitamento. Mas o mês de agosto é exclusivamente para nos lembrar da importância da amamentação. Dentre das campanhas que a senhora já participou, tem alguma que a senhora gostaria de destacar, que a senhora percebeu que a partir dali as mulheres começaram a ter mais conscientização, doutora? Na verdade, todas elas foram importantes, né? Anualmente, a Sociedade Brasileira de Pediatria dedica o mês de agosto para esse mês de conscientização. E a cada ano isso vai ganhando mais espaço, né? As pessoas vão desmistificando mais o aleitamento materno, que, na verdade, a gente acha que é uma coisa muito instintiva. É só colocar o bebê e ele vai saber mamar e a mãe está tudo tranquilo. Não é. Existem muitos desafios, né? Desafios técnicos que podem, sim, interromper ou causar o desmame precoce dessa criança. Uma pega incorreta vai causar dor, vai causar fissura, que pode levar também à inflamação da mama. Ou a mãe achar que ter essa crença do leite é insuficiente, quando na verdade não, né? Então, todas essas campanhas, elas são muito elucidativas e toda informação, todo conhecimento passado acaba, é poder, né? A mãe vai se sentir mais segura, a família também, para quebrar todos esses desafios emocionais, digamos assim, né? A família entender o quanto é importante o apoio dentro de casa, né? Todo um trabalho em conjunto para realmente ter sucesso nessa amamentação. Então, na verdade, acho que todas as campanhas contribuem a cada ano para maior propagação de todas essas informações, além da parte nutricional, né? Que é completa, dessa parte da proteção dos anticorpos, que inclusive também a amamentação melhora, né, desenvolve, auxilia no desenvolvimento cognitivo, diminui o risco de doenças crônicas. Para a mãe também tem uma série de benefícios. E o aleitamento materno na vida, na verdade, é uma via de mão dupla. Protege e fortalece tanto a mãe quanto o bebê. Doutora, a gente sabe que hoje em dia, em alguns casos, a vaidade feminina faz com que as mulheres já saiam do parto direto para a cirurgia plástica. Outras usam silicone. A mulher que tem prótese de silicone, ela consegue amamentar? É seguro? Olha, vai depender muito assim, da quantidade do silicone, né? Pode ser um fator que vai interferir, que seja um desafio a mais, né? Mas não é uma contraindicação, certo? E inclusive é seguro, sim, amamentar. São pouquíssimas as condições que existe uma contraindicação à amamentação e prótese mamária não é uma delas, com certeza. Doutor, agora 6 meses, não é isso? Que é exclusivo a amamentação, a alimentação desse bebê. Como é que faz? Tem técnica para que essa mamãe continue produzindo? Produzindo, né? 6 meses esse menino amamentar, doutora Andréa? Como eu abordei um pouco antes, né, é que a mama é fábrica, né? Então, o maior estímulo, digamos assim, a essa produção é realmente a sucção, né? Quanto mais levar o bebê ao seio, mais o organismo vai produzir o leite, né? Mas também a gente sabe que existem interferências externas que podem, sim, tornar a amamentação mais desafiadora. Por exemplo, fatores emocionais, né? Uma mãe muito cansada, muito estressada, muito preocupada em dar conta de tudo. Isso sim vai interferir na produção do leite, né? Apesar da sucção, de quanto mais o bebê sugar, mais vai produzir, tem outros fatores que podem interferir e que podem sim levar a um desmame precoce. Por isso que a amamentação
todos devem abraçar essa causa, não é só a mãe. E a gente sabe que hoje as mães elas trabalham e existe a lei que é que a mãe se ausente, que a mãe né? se ausente, né? Mas aí Sim. aquela preocupação, será que eu vou voltar, vou encontrar meu posto de trabalho? Então isso não pode, isso causa estresse, prejudica essa amamentação, dessa preocupação dessa mãe a voltar, por exemplo, ao mercado de trabalho, doutora Andréa. Sim, sim. São muitas barreiras que a mulher enfrenta, né? Justamente em relação a essa preocupação do retorno ao trabalho. Ela tem, sim, assegurado por lei 1 hora para se ausentar, para amamentar essa criança até os 6 meses de idade. Ela tem esse direito regulamentado. E existe toda essa pressão, a gente sabe, e que isso. Sim, pode ser algo que vá prejudicar o andamento, né, do aleitamento materno. E além da pressão estética também existe muito grande, né, não só da mulher, da própria mulher, mas como da sociedade como um todo, junto com desinformação. Então, por isso que essas campanhas são cruciais para que realmente a informação, né, contribua e sedimente o quão benéfico para a mãe e para o bebê é o aleitamento materno. É porque aconteceu agora, com um exemplo, na minha família. A minha sobrinha, ela engravidou e houve essa preocupação, estou grávida. E a chefe dela é uma mulher. Sou mulher, eu também sou mãe. Tenha calma, não é? Então, quando você encontra esse apoio, né, Tati? E há essa preocupação das mulheres que trabalham. Não é? Perfeito. Até na entrevista também, quando vão trabalhar. Infelizmente. Né? A maioria delas perguntam se a gente ainda quer ter mais filhos, se a gente pretende aumentar a família. A maioria, infelizmente, fazem essas perguntas indiscretas. Entra esse tema também no mês, agora agosto, né, o doutor André? Quando a mulher engravida, uma gravidez atrás da outra, digamos, ela já está lá, o bebê está lá com seus 3, 4 meses, ela engravida novamente. Ela consegue ficar amamentando o bebê, mesmo ela grávida, doutora? Sim, uma gravidez uma gravidez saudável, digamos assim, sem nenhum problema em relação à ameaça de parto prematuro, não é uma gravidez que seja natural. A mãe não precisa interromper a amamentação do primeiro filho, não. Pode continuar amamentando enquanto está gestante do segundo filho, né? São poucos os casos, por exemplo, a ameaça de parto prematuro, que talvez, dependendo do caso, se indique não amamentar, mas isso assim, é uma exceção. Pode sim continuar amamentando e depois que o bebê nascer, se ela conseguir amamentar os dois, ótimo, entendeu? Ainda bem, né, Marcelo? Isso, né? Porque o leite não, meu Deus, pensa numa coisa cara. Mas a gente sabe, infelizmente, doutora, que algumas mães elas não conseguem amamentar, não conseguem no banco de leite, né, as doadoras suficientes para que ela passe esse período de 6 meses amamentando o bebê. E aí, nesses casos, doutora, hoje em dia, já existe no mercado produto que consegue substituir o leite materno ou ainda não existe? Não, assim, a frase que a gente costuma falar muito, né, que o leite materno é insubstituível. Existem fórmulas que tentam se aproximar ao máximo às características do leite materno, que são as fórmulas infantis, né, mas isso gera realmente um custo elevado e que fica inviável para muitas famílias manter o bebê na fórmula infantil, né? Que seria a que mais se assemelha, digamos assim, ao aleitamento materno, mas não se compara realmente os mesmos benefícios. Então, a gente se depara muito com isso. O que acontece, a família até começa na fórmula e, por questões financeiras, inclusive, passa para uma alimentação que não seria adequada, né, para o bebê na idade, e isso pode vir ter repercussões futuras, inclusive na vida adulta, né, com as doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, obesidade, hipertensão, as repercussões são muitas e começam na infância. Doutora, com relação às mães que têm o leite, né, excedente, ela amamenta, mas ainda sobra. Tem toda uma técnica, uma explicação para essa doação do leite excedente, doutora?
Sim, sim. Existem mães, né, que realmente a produção é muito abundante, que supre, além da necessidade do seu bebê, isso é fundamental, elas poderem doar, né, nos bancos de leite, para justamente aquelas crianças que estão internadas, que vão precisar, os prematuros, por exemplo, como foi citado, né? E tem toda uma técnica para extração, para evitar contaminação, né? Inclusive, aquela cadernetinha da criança, onde tem as vacinas, né? Ela é um documento extremamente completo. Sou fã número 1 daquela cadernetinha, porque lá tem várias informações, inclusive sobre o aleitamento materno e sobre como a mãe deve extrair esse leite para armazenar, se precisar, para retorno, né, do trabalho e se precisa ter um estoquezinho em casa, ou até mesmo para doar. Então, como extrair, quais as técnicas para evitar a contaminação, né? E essas informações a gente encontra muito acessível na caderneta da criança. Certo. Para a gente fechar, doutora Andréa de Mello, e a programação, né, desse Agosto Dourado? A programação... Sim, eu digo aí orientação para as mães, aproveitar o mês, né? Sim, sim. Os cuidados, enfim. As mães se fortalecerem, né? Que existem desafios, sim, mas que com a ajuda do profissional, da família, todos com foco, né, no bem-estar, na saúde da criança, esse aleitamento materno, ele pode, sim, ser mantido exclusivo até o 6º ano de idade, exclusivo, e após isso a mãe pode continuar a amamentar o tempo que desejar. Mas é importante também que os profissionais de saúde, eles estejam sensibilizados para essa causa, né? Que eles sejam capacitados, que eles sejam acolhedores. É importante também que haja um incentivo fiscal, por exemplo, às empresas, né, que aderirem à questão do apoio ao aleitamento materno, né? Campanhas que realmente, como a SDP faz, a Sociedade de Pediatria, que vai combatendo os mitos e reforçando as evidências, né? É preciso acolher essa mãe e o bebê, porque o sucesso dessa amamentação não depende só da mãe, mas também da rede de apoio que a cerca. Doutora, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, o seu da sua equipe, e a gente fica feliz com esse mês de agosto. Isso, tá. Para que deixar as pessoas bem conscientes, porque, gente, uma sociedade saudável, todo mundo ganha. Uma sociedade adoecida, todo mundo perde. Então, quando a gente tem crianças saudáveis, vai ter um jovem saudável, mão de obra saudável, adulto saudável, todo mundo ganha, né, meu caro Marcelo? Tati, outra coisa, 6 meses amamentando, você imagina quanto você vai ter aquela criança saudável, né? Exatamente. Doutora Andréa, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Um bom dia. Até a próxima.